Hoje o assunto da aula é semelhança de triângulos. Quando é que dois triângulos são semelhantes, né? O que é semelhança? Quando a gente estiver trabalhando semelhança de triângulos, para a gente saber quando dois triângulos são semelhantes, basta que a gente identifique se todos os ângulos são iguais e se todos os lados correspondentes são proporcionais. Essas são as duas regrinhas básicas para a semelhança de triângulo. Ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais. Então vamos entender isso daqui, ó. Ângulos iguais. Percebam nesses dois triângulos que todos os ângulos eles são iguais. Olha só, eu até separei por cor. Ângulo azul, vermelho com vermelho, preto com preto. Então nós já temos aqui a nossa primeira condição. Os ângulos são todos iguais. O que são lados correspondentes? Vem comigo, vamos ver na prática o que são. Ó, se você analisar comigo esse ângulo azul e esse ângulo preto, note que tem um lado medindo A entre esses dois ângulos. Então, lá no outro triângulo, eu vou localizar os mesmos ângulos, azul e preto. Azul e preto. E quem é o lado formado por esses dois ângulos? Ó, é o lado de medida x. Então, esse lado medindo A e esse lado medindo x, eles são correspondentes, tá ok? Vamos ver outro, ó. Ângulo vermelho com ângulo preto. Esse lado aqui é o lado medindo C. Então, vamos procurar o vermelho e o preto? Ó, vermelho e preto, o lado medindo Z. Então, C e Z são correspondentes. E o mesmo vale para esse aqui, ó. Vermelho com azul vale B. Vermelho com azul vale Y. Então, B e Y eles são correspondentes, tá ok? Então, entendemos o que são lados correspondentes. Agora, o que são lados correspondentes proporcionais? Aqui, pessoal, a gente tem a ideia de proporção. Lembra o que é uma proporção? Uma igualdade entre duas frações. Então, a gente vai trabalhar aqui com igualdades envolvendo frações. Sendo assim, vamos ver quais são as conclusões que a gente tira dos lados serem proporcionais. Vamos voltar aqui, ó. Azul com preto mede A. Azul com preto mede X. Então eu tenho A sobre X. Vermelho com azul mede B. Vermelho com azul mede Y. Então B sobre Y. Vermelho com preto mede C. Vermelho com preto mede Z. Então é C sobre Z. Essa é a nossa proporção. A gente consegue estabelecer uma proporção com três frações, né? Três razões. Percebam que eu comecei analisando no triângulo de cima. Então é muito importante, quando vocês estabelecem um triângulo para começar a sua análise, vocês precisam sempre começar por ele de novo. Por exemplo, A está para X, B está para Y, C está para Z. Tá? Eu sempre vejo de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo. E um de cima com um de baixo. Ah, Alexandre, e se eu quisesse começar pelo de baixo, não pode? Claro que pode. Você poderia muito bem escrever X sobre A, Y sobre B, Z sobre C. Não tem problema nenhum, tá? Desde que você começou embaixo, pega um de baixo com um de cima. Um de baixo com um de cima. E um de baixo com um de cima. O que não pode é você pegar o de baixo e o de cima. E depois querer vir pegar o de cima com o de baixo. Aí não pode. Uma observação importante, gente. Eu desenhei aqui um triângulo que ele está na mesma posição. Só que esse triângulo aqui, ou esse triângulo, ele poderia estar rotacionado. Então, para a gente não se confundir e pensar que o lado que está embaixo vai ser o lado que está aqui embaixo. O que está aqui na direita vai ser o que está na direita. Nem sempre vai ser assim. Basta você identificar os ângulos. Por isso eu falei, ó, foco nos ângulos. Vermelho com preto mede C. Então procura o vermelho com preto. Se o triângulo tivesse rotacionado, você ia procurar o vermelho e preto. Agora, essas frações aqui, todas elas, se você dividir o resultado, o A dividido para X vai dar um valor. O B dividido para Y vai dar o mesmo valor que deu aqui. E o C que dividiu para Z vai dar o mesmo valor. Esse valor que deu no resultado, a gente pode chamá-lo de K, que é a nossa razão de semelhança.
tá? Em alguns outros casos a gente chama essa razão de semelhança de constante de proporcionalidade, mas isso em alguns outros casos. Pra gente, como a gente está trabalhando com semelhança de triângulos, esse K ele vai ser chamado de razão de semelhança, tá ok? Então agora a gente vai ver um exemplo de aplicação desse conceito. E você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças como você pode estar pensando aí. Vem comigo, olha só. Bom, gente, vamos ao nosso exemplo para a gente praticar aquele conceito de semelhança de triângulos. Percebam aqui o seguinte, um ângulo de 80 e o de 40, e aqui embaixo também, o de 80 e o de 40. Aí você vai me falar assim, mas Alexandre, você falou que tem que ter 3 ângulos iguais. E realmente, tem que ter 3 ângulos iguais. E essas figuras, elas têm os 3 ângulos iguais. Ah, mas não está aparecendo o outro, está faltando. Não, olha só. Lembra que existe uma propriedade lá da geometria que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus? Então, se eu considero esse 80 e esse 40, 80 com 40 é 120. Para chegar em 180, aqui vale 60. A mesma coisa, ó. 80, 40, 120. Falta 60. Então, os dois ângulos que não aparecem, eles valem 60 graus, os dois. Então, todos os ângulos são iguais, em cima e embaixo. A grande questão e a grande sacada é o seguinte, você não precisa ficar procurando os 3 ângulos iguais visivelmente aparecendo. Na semelhança de triângulos, basta que você encontre 2 ângulos iguais. E aí você vai saber que pela propriedade de triângulos, o terceiro ângulo é igual. Vamos montar então a nossa proporção? Ó, vamos já deixar até preparado aqui, ó, as frações. Vai ser uma fração igual a outra, igual a outra. Vão ser 3 frações ali, tá bom? E aí vamos ver como que a gente vai montar aquela proporção. Lembra que eu falei? Pega sempre de 2 em 2 ângulos, olha só. 80 e 40. A medida do lado vale 10. Então aqui vai ficar 10. Vamos procurar 80 e 40 lá embaixo. 80 e 40 mede x. Então eu tenho 10 sobre x. Vamos procurar outro, ó. 80 e esse aqui que não aparece. 80 e o que não aparece vale 15. 80 e o que não aparece vale y. Agora, 40 graus e o que não aparece mede 20. 40 graus e o que não aparece mede 4. Nossa proporção ela está montada. Aí o que a gente vai fazer? Com essa proporção montada, a gente vai pegar de 2 em 2 frações para poder resolver. Só que percebam o seguinte, dependendo das frações que vocês forem pegar, pode ser que de início vocês não consigam resolver. Quer ver? Olha só, se vocês pegarem essas 2 primeiras frações, vocês não vão conseguir fazer. Por quê? Tem x e y. 2 incógnitas não dá para fazer. Então vocês vão e pegam a primeira fração junto com a última fração. Aí você vai conseguir fazer. Olha só, multiplicando cruzado, você vai ter 20x igual 10 vezes 4, 40. Resolver essa equação é fácil, né? X igual a 40 dividido para 20, corta o zerinho, 4 dividido para 2 é 2. Achamos o valor de x. Viu? Foi bem fácil, né? Agora, para achar o valor de y, eu pego a fração que tem o y, 15 sobre y, e eu posso pegar essa fração de novo, 20 sobre 4. Vamos ver? 15 sobre y é igual a 20 sobre 4. Mesmo procedimento. Multiplica cruzado, 20y, 15 vezes 4 é 60. Y é igual a 60 dividido para 20, cortou o zerinho. 6 dividido para 2 é 3. Encontramos então o valor da nossa segunda incógnita. Viu como é que foi fácil? Então, não tem mistério nenhum. É só você lembrar que semelhança de triângulos, todos os ângulos têm que ser iguais e os lados têm que ser proporcionais. Montar a proporção. E lembra sempre do seguinte, 2 ângulos basta para você saber que os 3 ângulos de um triângulo são iguais.